Boa noite, igreja. Quero saudar toda a igreja. Eu sou pastora aqui na casa. Fernanda é meu nome. Eu quero saudar você também que nos assiste pela TV Rica, uma torre de transmissão. Se você está aí na sua casa, você está sendo alcançado de alguma forma, saiba que isso também nasceu no coração desse sonhador. O apóstolo Hélio sempre disse, sempre profetizou, sempre decretou que nós somos uma casa, uma torre de transmissão. Que do que flui daqui, as nações irão ver. Nações irão se alimentar do que flui nessa casa. Amém? E se você está aí na sua casa, ou na onde você estiver, recebendo isso, participando conosco, você também é fruto de alguém que sonhou com você. Para mim é o maior privilégio, um imenso privilégio estar aqui nessa noite, falando do apóstolo Hélio. Não só do apóstolo Hélio, eu queria começar a falar que, antes de mais nada, esse é um culto como todos os outros. Amém? Esse é um culto em que nós expressamos gratidão, adoração a Deus, como todos os outros. O foco não mudou. Mas há sim homens que devem ser honrados. Há sim homens em que nós podemos olhar e extrair e aprender coisas preciosas e valiosas. Há alguns dias atrás, uns 20 dias atrás, nós tivemos aqui o jantar das células. E eu ministrei também. E eu falei sobre Epafrodito. E Paulo, quando escreve a ele, quando escreve a Filipenses, fala assim: honrem a homens como Epafrodito, que deu a sua vida, que correu risco de vida por amor a Deus e por amor a mim. E hoje nós estamos aqui nessa noite, honrando, querendo ou não, um Epafrodito. Honrando homens como esse. Homens como o apóstolo Hélio devem ser honrados, sim. Homens como o apóstolo Hélio têm vida, em que há inspiração, em que há aprendizado. Então a própria palavra diz: honrem a homens como esse, que dão a sua vida por amor de Cristo. Esse é o nosso Pai. Esse é um caráter, faz parte de uma característica de um caráter do nosso Pai. Da vida. Como nós ouvimos aqui, né? Um homem generoso. Generoso é sacrificar os seus próprios interesses em favor de outros. E eu não precisaria falar muita coisa, mas quantos aqui foram alvos da generosidade, da bondade do apóstolo Hélio? Façam assim. Todos nós. Todos nós um dia fomos alvos da generosidade. E sim, nós temos que honrar, nós temos muito que aprender com homens como esse. E a honra é uma chave que transforma o ambiente. Como eu estava dizendo, né, para mim é um enorme privilégio estar aqui. Eu confesso que, quando eu fiquei sabendo, primeiramente eu falei: nossa, acho que vai ser complicado. O Alan está participando de um curso, e eu fiquei todos esses dias, desde quinta-feira, completamente sozinha com os 2 meninos. E aí eu falei: nossa, não vou conseguir preparar a palavra. E na mesma hora eu já falei para você, falei: Zé, eu vou, porque para mim é a maior oportunidade do mundo. Né? Honrar o apóstolo Hélio, agradecer tudo que ele faz por nós, é maravilhoso, mas ainda mais esse ano. Né? Um ano em que nós completamos 10 anos de ministério, e um ano também em que eu completo 10 anos de filha. Esse ano faz exatos 10 anos que eu fui alcançada, que eu fui adotada, que eu fui abraçada por essa casa, pela vida do apóstolo Hélio como filha. Nós chegamos aqui há 10 anos atrás, eu, o Alan e uma tropa. Mais de 10 pessoas, não sei. Viemos de uma igreja tradicional, uma igreja centenária, uma igreja influente não só aqui, mas no Brasil todo. Mas uma igreja bem tradicional. Né? Uma igreja em que eu tive o privilégio de conhecer a Cristo, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu fui batizada. Mas uma igreja, infelizmente,
onde eu não tive acesso a chaves poderosas que aqui eu tive. Uma igreja onde eu não sabia o que era paternidade, uma igreja onde eu não sabia o que era corpo de Cristo, e uma igreja em que eu não conseguia experimentar de Cristo. Eu conhecia Cristo, eu sabia muito de Cristo, mas eu não conseguia experimentar de Cristo. E quando eu cheguei aqui há 10 anos, chaves poderosas me foram entregues, e eu fui adotada como filha. E nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre várias coisas, mas eu quero começar falando sobre paternidade. Em 2008, eu posso dizer que eu fechei um ciclo e eu abri uma nova era. O que significa era? Era um período que começa com um fato histórico notável ou marcante, ou que origina uma nova ordem de coisas. Naquele instante, o Alan e aquela tropa, né? Fala por mim, né? Eu colocava em ordem muitas das coisas na minha vida. E não foi por acaso, não sei se o pessoal que era dessa época lembra. Em 2008, a palavra profética dessa casa era novos começos. Então não foi por acaso que Deus me tirou, me fechou um ciclo na minha vida e abriu uma nova estação, uma nova era na minha vida em 2008, um ano em que essa casa falava novos começos. E aí foi aonde eu tive a oportunidade de começar tudo de novo. Começar o meu entendimento de novo, a minha revelação de novo, abrir mão de muitas coisas, de religião, de tradição e dar início a novos começos. Da onde eu vim, havia um grande jantar, havia uma mesa muito bem posta, havia muitos filhos bonitos, muitos filhos de potencial, muitos filhos prováveis, havia um jantar preparado, havia também um pai. E acredite, é fácil você achar um pai. Quase toda casa tem um pai. Havia um pai. Mas esse pai não conseguia ver onde um filho estava. E quando eu cheguei aqui em 2008, eu tive contato com a paternidade através da vida do apóstolo Hélio, que foi como Samuel na minha vida. Que mesmo nesse cenário de mesa posta, de filhos bonitos, de filhos prováveis, de comida, de irmãos, de família, mesmo nesse cenário, o apóstolo Hélio teve o discernimento de ouvir a Deus e ouvir a respeito de um outro filho. Um filho machucado, uma filha machucada, uma filha rejeitada, uma filha improvável, uma filha que se sentia incapaz, uma filha que não conseguia ver como Deus me via. E o apóstolo Hélio foi a figura desse profeta, Samuel, que disse assim: há mais algum filho? E eu fui arrancada pelo poder da paternidade, de trás das ovelhas, lá do pasto, de uma estrutura pastoral, onde eu estava com ovelhas. Eu fui arrancada disso. E ele disse: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Foi isso que a paternidade fez comigo. Tem mais algum filho, mesmo que seja improvável, machucado, rejeitado, não seja tão bonito assim? Tem mais alguém que eu possa ativar? Tem mais alguém que eu possa reconhecer? Tem mais alguém para eu derramar o óleo do sacerdócio real? E eu fui arrancada de uma estrutura pastoral. E eu fui chamada, eu fui convidada, fui convocada a sentar à mesa. E enquanto eu não sentei, ninguém comeu. É isso que o apóstolo Hélio, é isso que a paternidade faz nas nossas vidas. Vê o que ninguém vê. Ativa o que está escondido, ativa coisas que nós mesmos não conseguimos enxergar, não conseguimos imaginar, não conseguimos dimensionar. E eu fui chamada a essa mesa. E em 2008, eu dei uma entrada a um comissionamento a conhecer o reino de Deus. Em 2008. De 2008 para cá, fui curada, fui discipulada.
endireitaram a minha visão, endireitaram os meus pensamentos, a minha forma de agir. Fui ativada e fui lançada. Hoje o fato de eu estar aqui, o apóstolo ele sabe disso, as pessoas que estão nos bastidores sabem muito disso. Todas as vezes para mim é o maior desafio pregar, ministrar, seja o que for. Mas Ele sempre nos ativa, Ele sempre nos lança, Ele sempre vê o que a gente não vê. E ali nascia uma nova natureza, o privilégio de ter uma nova família e o privilégio de ter um novo pai. Infelizmente, o meu pai natural na terra não foi um pai espiritual. E eu não culpo ele não. Meu pai era um homem muito íntegro, com várias qualidades, mas o meu pai foi morto pela religião. A religião matou meu pai. A religião matou meu pai e quase matou a minha geração. O meu pai tinha tudo para ser alguém que construísse um legado forte aqui na terra. O meu pai era uma pessoa íntegra, sucedido bem financeiramente até, casado com uma mulher maravilhosa, minha mãe está ali atrás, filhos maravilhosos, filho de pastor, filhos maravilhosos, filho de pastor, tinha conhecimento, mas o meu pai simplesmente, ele não fez nada. A religião matou ele, e o meu pai vivia como um morto-vivo. Quantas pessoas, estão como mortos-vivos na igreja? Não adianta você estar na igreja se você não é a igreja. Não adianta você ser como membro, passeando, se você não tem o cabeça, se você não recebe comandos, pensamentos, não sonha os sonhos do cabeça. Somos que nem zumbis, sem cabeça, sem direção, mortos-vivos. E quantas pessoas hoje caminham como mortos-vivos dentro da igreja? Estão afundadas em religião, afundadas em doutrinas, em tradição, em costumes, e não transformam nada, não têm a mente do cabeça. E meu pai era um desses, um morto-vivo. E eu, de certa forma, também estava sendo uma morta-viva. E aí meu pai ficou doente. Meu pai ficou doente espiritualmente falando e também fisicamente. Nos últimos anos do meu pai se envolveu com drogas pesadas. E aí, nunca mais estava conosco. Eu nunca tinha certeza se meu pai estava comigo, se ele ia ou se não ia. Eu já falei isso várias vezes. No dia do meu casamento, eu tinha um plano B, porque vai que meu pai não apareça, quem vai entrar comigo? Vai que meu pai não pague, vai que meu pai... A gente não podia contar com ele. Ele estava doente, fisicamente também. E aos 46 anos, meu pai, de um infarto fulminante, faleceu. Agora eu era órfã natural e órfã espiritual também. O meu pai, talvez você tenha um pai físico, mas às vezes você seja órfão de pai espiritual. Às vezes você é órfão de pai vivo. Você pode ser um órfão do pai vivo. Eu fiquei anos assim, órfão de um pai vivo. E depois que ele morreu, órfão de verdade, naturalmente falando também. E aos 46 anos meu pai morreu e nunca nos deixou nada. Nada. Nenhum legado, nenhuma impressão de eternidade, nenhum ensinamento, nenhuma herança. Nada. Obviamente meu pai foi uma pessoa maravilhosa, me supriu em carinho, me supriu em vida financeira, em necessidades. Mas o que eu estou falando aqui é de eternidade. O meu pai natural nunca me deixou nada eterno. O meu pai não soube me ativar. O meu pai não soube apontar destino. O meu pai não soube imprimir coisas eternas. Meu pai não compartilhou legado e herança comigo e com o meu irmão. Naquele momento eu estava fadada a morrer. Eu estava fadada a ter a minha próxima geração morta em mim. Porque eu não havia recebido nada. Mas, fala assim, mas a paternidade me salvou.
a paternidade me salvou. Um dia eu fui alvo. Um dia eu tive a bênção da paternidade espiritual, aquela que pôde me salvar. E sabe que a gente fala bastante, nós ouvimos esses últimos dias, né? O Luiz Hermínio fala muito disso, né? Faz com que o solitário viva em família. Eu consegui usufruir disso. A filha solitária, a filha machucada, a filha rejeitada, conseguiu viver em família, conseguiu ter sua identidade restaurada, conseguiu receber herança, conseguiu receber legado, conseguiu, graças a Deus, dar continuidade à geração, porque um pai espiritual conseguiu restituir aquilo que havia perdido na minha vida. Então, em momento algum, nós estamos fazendo a substituição do seu pai natural, não é isso. Nós entendemos que você precisa honrar os seus pais, isso é mandamento. Mas aqui o que nós estamos falando é que talvez você não tenha a chance, como eu não tive, de ser filho. Às vezes você não teve a chance de receber uma herança. Às vezes você não teve a chance de receber um legado. Às vezes você não teve a chance de ser ativado, de ouvir o que Deus tem para a sua vida. Às vezes o seu pai natural, por ignorância ou por qualquer outro motivo, não tenha impresso coisas eternas na sua vida como eu não tive. E aqui entra a paternidade espiritual. E aqui eu quero ressaltar que quando a gente fala de paternidade, eu vejo o apóstolo L, ele é meu pai e eu o vejo como um pai. E quando a gente fala de paternidade, a gente está muito mais ligado a você se ver e se aceitar como filho, do que a gente te ter como filho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, pessoas reclamam. Às vezes você está aqui e fala assim, nossa, o apóstolo L, o apóstolo Cristiano, a apóstola Leila, a pastora Zelinda, a pastora Luciana, seja lá quem for, eles têm preferidos, né? Ah, ele prefere mais fulano do que eu. Ah, chamou ciclano para pregar fora e eu não fui. Ah, prefere convidar fulano para ir no aniversário do que eu. Paternidade é muito mais do que isso. Às vezes a gente ainda está preso nessas coisinhas. A paternidade é você estar debaixo de uma herança. É muito mais do que afinidade, é muito mais do que convívio, é muito mais do que isso. Claro que isso também passa por isso, mas é você ter o privilégio de estar debaixo de uma herança. E às vezes a gente se apega a essas coisinhas. Achamos que os pais têm filhos preferidos. Isso é uma mentira. Não há preferidos. E o apóstolo Cristiano já disse isso. Há filhos que querem ser mais filhos do que outros. Isso tem. Então, o apóstolo Luiz Hermínio falou aqui várias vezes, né, que ele tem vários filhos, acho que são 4 filhos, se eu não me engano, 3 ou 4. E ele tem a Bruna, né? A Bruna já está ficando até famosa. É o Bruno, nós estamos falando de você de novo. E ele tem a Bruna. E os irmãos ficam enciumados, porque falam assim, a Bruna, você dá tudo para a Bruna. Tudo que a Bruna pede, você dá. E ele fala assim, não é que eu prefiro a Bruna. A Bruna entendeu que ela é filha e ela tem privilégios comigo, que eu sou pai. Então ela se comporta como filha. E ele brinca assim, né? Quando ele viaja, todo mundo pede uma coisinha ou outra. E a Bruna pede um iPhone, um iPad, né? Um iPhone X. Porque ela sabe que ela é filha. Ela usufrui dessa identidade. Então não é que ele prefere a Bruna do que o Samuel, do que os outros filhos. Não, a Bruna se colocou numa posição de consciência de que ela é filha. Nós temos aqui, nem perguntei se podia falar, mas é coisa boa, né? Nós temos aqui há 6 meses um casal aqui na igreja que eu tenho o prazer de discipular, eu e o Alain. O Tiago com a Natália. Cadê? Eu vi eles chegando aí, tá lá no fundo. Eles estão há 6 meses aqui na igreja. E há 6 meses, eles já têm o apóstolo L como pai. Eles se aconselham com o apóstolo L, eles ouvem o apóstolo L, eles colocam em prática o que o apóstolo L instrui. Eles se colocam como filho. Não é que ele prefere, aí você fala assim, tá vendo, fulano chegou há 6 meses, o apóstolo L prefere ele. Não é preferência, é que eles entenderam o que é ser filho.
Eles tomaram consciência e usufruíram do benefício que é ser filho. Então não há preferidos. Há filhos que têm a consciência da identidade de filho. Amém? Você pode repetir comigo? Não há preferidos. Há filhos conscientes da sua identidade. Amém? E é tão tremendo porque o pai vê o que ninguém vê. O pai vê o que ninguém vê. Nós não vamos abrir, mas Abraão, quando se separa de Ló, e ele fica com a terra mais deserto, mais feio, a mais improvável, e Ló fica com as campinas verdes e bonitas. E aí quando Abraão está ali, e vê aquele deserto, Deus visita ele e fala assim: está vendo essa terra? Sua descendência vai nascer aí. Do norte, do sul, do leste, do oeste, tudo isso daqui vai ser seu. Sua descendência vai ser incontável, como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. E aí o pai de nações consegue ver além daquele cenário de deserto. E o apóstolo Eli é esse pai. O apóstolo Eli consegue ver um cenário de deserto, um cenário de improdutividade, um cenário de esterilidade. Nesse cenário, o pai consegue ver gerações. Mesmo num cenário desértico, o pai vê gerações. Foi assim com a minha vida, né? Todos sabem, eu era estéril. E quando eu recebi essa notícia do médico, a primeira pessoa que eu vim aqui, apóstolo Eli, ora por mim, vamos cancelar essa sentença. E ele viu exatamente isso. Eu vi um ventre estéril, eu via deserto, eu vi algo improdutivo, mas o meu pai via gerações. O meu pai viu gerações e me ativou para aquilo. Cancelou palavra e profetizou palavras de bênção, palavras de vida. E hoje a estéril é mãe de 2 filhos. Porque o pai viu no meio de um cenário de deserto gerações. Abraão conseguiu ter a habilidade de ver num cenário horrível de deserto gerações. Talvez eu e você não consigamos ver as coisas na plenitude, mas o pai espiritual vê além do que os nossos olhos podem ver. Quantas pessoas aqui nessa casa se tornaram empreendedoras? Depois de uma palavra, depois de um aconselhamento, depois de uma ativação com o apóstolo Eli, e não só com o apóstolo Eli, com os ministros dessa casa. Quantas pessoas aqui, e eu me incluo nisso, quantas pessoas aqui, depois que foram ativadas nessa casa pela unção de paternidade, tiraram seus passaportes, vistos. Eu me lembro como se fosse ontem, em 2013, há 5 anos atrás. O apóstolo Eli falou que ele ia levar o louvor inteiro para a Colômbia. Quem lembra? E foi o louvor inteiro, mais de, acho que quase 30 pessoas para a Colômbia. Tiramos passaporte, né? Juntamos dinheiro, investe aqui, investe ali, a igreja financiou uma parte, e o louvor inteiro, mais de 30 pessoas foram conhecer uma outra nação. Porque o pai viu o que ninguém viu. Porque o pai viu o que eu e você não conseguimos ver. Eu lembro do Alan também. O Alan e eu estávamos, nem estávamos noivos. Nem estávamos. E um dia, numa época, não me lembro bem, 2011, 2010, ele viajou com o apóstolo Eli e com o Kiko. E os dois, como pais, chegou no Alan e falou assim: olha, tá na hora de você casar, tá na hora de você ficar noivo. Né? Obrigado, gente, olha, porque, né, 7 anos de casado, obrigada, apóstolos. Vê o que ninguém vê, né? Vê o que o Alan não viu. Ô, Jesus. Brincadeira. Mas eles chegaram no Alan e falaram: está na hora de você ficar noivo. Você já está apto para casar. E o Alan não se via financeiramente com situação para isso. Mas o pai via o que ninguém via. O pai via que o Alan nunca ia passar nenhuma dificuldade financeira. E até assim, hoje Deus tem feito. Graças a Deus, glória a Deus por isso, por uma palavra que o pai viu que a gente não viu. Né? Eu mesmo, acabei de falar, né? Eu nunca me vi como ministra, pastora, pregando. O pai viu o que eu não vi. O pai vê o que ninguém vê. Amém? Fala assim: o pai vê o que ninguém vê.
Então não se preocupe, se você não vê, se permita ser ativado nessa noite, nesse tempo, nessa estação, por um pai que vê por você. Se você não tem capacidade de ver, se você está com dificuldade de ver, se permita ser ativado por alguém que está vendo além de você. O pai compartilha a capa, Elias com Eliseu, né? Elias, quando vai arrebatado ao céu, larga a sua capa. A gente fala bastante da capa, mas não fala da roupa. Ele também deixa a roupa e deixa a capa para Eliseu, que estava andando junto, estava caminhando junto, estava sendo discipulado, estava se colocando como filho de Elias. E o apóstolo Eli é esse Elias. Ele arranca a capa, ele arranca a roupa, ele fica nu, para que eu e você estejamos com a capa, estejamos ativados, estejamos com unção e façamos um milagre de coisas, o dobro de coisas que ele fez, que ele tem feito, né? Nós falamos aqui, quantas vezes o apóstolo falou de fábrica de milionários? Quem se lembra? A fábrica de milionários não é para ele, é para mim e para você, é para nós. O livro, 5 anos para sair esse livro, está escrito há muito tempo. Desde o tempo que eu trabalhava aqui com o apóstolo Hélio, tive o prazer de trabalhar com ele 5 anos. Esse livro já está pronto, mas ele nunca deixou publicar, porque ele falava, não, vamos publicar de outras pessoas primeiro. Quantas vezes ele não ministra fora e nos ativa para que nós façamos isso. Ele é alguém que compartilha a capa, compartilha os sonhos. O apóstolo Hélio não retém nada. Nada que Deus confia a ele não é repartilhado, não é compartilhado. Não é distribuído a todos nós como filhos. E um pai nos livra de prisão. Eu já falei isso aqui uma vez. Onésimo estava preso com Paulo. E Onésimo era escravo de Filemão. E ele havia roubado o seu chefe, né, patrão. E aí foi preso. E ficou preso junto com Paulo. E Paulo fez dele um filho espiritual. E manda uma carta para Filemão, aí o livro, né? A origem do livro, manda uma carta. E ele fala assim, olha, receba o meu filho Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Se ele te roubou em alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, se há alguma dívida, põe na minha conta, porque eu vou pagar. Paulo fez isso. Paulo livrou Onésimo de prisão e ainda pagou a dívida, ainda pagou a conta. Um pai espiritual faz isso. Nos livra de prisões, nos livra de cadeias mentais, nos livra de história, nos livra de trauma. E ainda paga a minha conta. Quantas vezes apóstolo Eli comprou a nossa briga? Não importa, ela é minha filha, eu estou do lado dela. Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, quando tudo dá certo, foi você que fez. Se tudo der errado, a culpa é minha. Ele fala muito isso. Se alguma coisa der errado, a culpa é minha. Ele compra a minha dívida. Ele compra aquilo que eu errei, aquilo que eu devia, eu não devo mais. O Pai compra a nossa dívida, o Pai coloca na sua conta as nossas dívidas. Apóstolo, ele compra a briga, vai para cima. Nesses 10 anos de ministério, quantas pessoas eu vi sendo encorajadas, com o apóstolo Eli do lado, quanta enrascada ele entrou. Tem hora que eu falo assim, apóstolo Eli, como que você consegue se meter numa situação dessa? O que o senhor tem a ver com essa história? Ele é pai, ele simplesmente entrou e comprou a briga do filho. Quanto pepino eu falo, nossa, como você consegue? Ele comprou a briga, ele comprou a dívida, amém? E ele falou uma frase ontem, que ele falou assim, nós estamos entrando num tempo tão precioso, que nunca precisou tanto a gente ter entendimento do que é corpo de Cristo como nesses dias. Não foi isso que o senhor falou ontem? Nunca foi tão precioso entender o que é corpo de Cristo, como para esses dias, no tempo que nós estamos entrando. E existem algumas coisas que você vai precisar, como corpo de Cristo, manifestar, e você vai precisar ter, para esse tempo que nós estamos entrando. Uma delas é a generosidade, que nós temos falado repetidamente alguns cultos aqui. Nós ouvimos hoje de novo a Ana falar, o apóstolo
Cristiano fala, a generosidade vai ser uma marca do corpo. E a outra é a lealdade. Repita comigo, lealdade. A lealdade é uma palavra que também a gente usa de forma errada. Porque a gente trata a lealdade e a fidelidade como se fossem coisas iguais, elas são completamente diferentes. Significados diferentes, raízes de palavra diferentes, tudo é diferente. Só para você ter uma ideia, fidelidade é você manter um acordo que foi pré-estabelecido. Então eu tenho um acordo com o apóstolo Hélio, nós acordamos alguma coisa. Se eu cumprir a minha parte, eu estou sendo fiel a ele. Isso é fidelidade. Depende de acordos falados ou assinados, depende de está intimamente ligado a cumprimento de acordos. Lealdade é diferente. A lealdade nasce no coração. Porque a lealdade não precisa de acordos pré-estabelecidos. A lealdade não precisa ninguém ter combinado nada com ninguém. Eu sei, debaixo do meu senso de dignidade, de história, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ele não precisa me falar, olha, posso contar com você nisso? Não precisa ser expresso. Eu, como sou leal, já estou intimamente conectada a ele. Sem acordo, sem pacto, sem contrato. Então a pessoa que é leal, ela é fiel. Mas a pessoa que é fiel, não é leal. Não necessariamente precise ser leal. Existem pessoas que são fiéis, né? E aí fazem artimanhas, fazem manipulações para descumprirem aquilo que foi acordado sem falar. Sabe assim, daquele jeitinho brasileiro, e aí o negócio, que coisa, né? Rompeu o contrato, mas eu fui fiel. Mas a pessoa manipulou uma situação para aquilo acontecer. Ela foi fiel, mas ela não foi leal. Quer ver um exemplo? Maridos, né? Quantas casadas tem aqui? Balança assim, maridos. O marido, ele pode ser fiel ou o marido pode ser leal. O marido fiel é aquele que não trai externamente. Mas o marido leal é aquele que não trai nem externamente e nem no coração. Ele é leal à sua esposa. Você quer um marido leal ou um marido fiel? Hein? Não trair por fora é fidelidade. Não trair por dentro é lealdade. Você vai precisar desenvolver ou clamar a Deus por esse atributo na sua vida. Não trair por fora é fidelidade, mas não trair por dentro é lealdade. O corpo precisa de pessoas leais e não só pessoas fiéis. Então, se você tem sido fiel até aqui, sinto te avisar, você está sendo apenas um servo inútil. Se você está sendo fiel àquilo que está sendo ministrado nessa casa, se você está sendo fiel à visão do sonho de Deus, se você está sendo fiel ao apóstolo L, você não passa de um servo inútil. O corpo de Cristo precisa de pessoas leais, que não traiam por fora e não traiam por dentro. No seu coração, precisam ser leais àquilo que Deus nos confiou. Lá em Salmos 15 fala assim: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aqui o salmista está falando de uma pessoa leal. Ela é fiel no coração, ela não difama, ela não permite que outras pessoas difamem. Então, às vezes você está aqui e fala assim: não, eu estou concordando com tudo com o sonho de Deus. Mas é só encostar um fofoqueiro do seu lado que você fica pianinho.
não se posiciona, não defende, não mostra a sua lealdade para com o corpo de Cristo e com a igreja, aí você está sendo fiel. Se você ouve alguém falar mal do líder, da paternidade, do sonho de Deus, da igreja, do corpo, e você não se manifesta, você aceita o opróbrio, você está sendo fiel e não leal. E aqui a lealdade precisa de corações puros, precisa de gente que não traia também no coração. Deus está nos levando a esse nível, a desenvolver esse atributo na minha e na sua vida, que nós sejamos leais, porque Deus está para fazer algo tão grande. Eu não sei se você está percebendo, mas Deus está movimentando muita coisa. Deus está fazendo muita coisa, coisas que nós não conseguimos produzir em 10 anos, neste ano, virão florescer. Coisas que nós não conseguimos produzir em 10 anos, esse ano, irá ser manifesto. E nós precisamos de um corpo generoso e de um corpo leal. Quer um exemplo? Orfa e Ruth. As duas noras, a gente já conhece a história, as duas noras que acompanharam, ou não, né? A sogra. Noemi agora estava viúva, né? E os seus 2 filhos tinham acabado de morrer. Então, as 3 mulheres viúvas. E aí Noemi fala assim, pode voltar lá para a casa de vocês, para os seus pais, para a sua família, para a sua descendência. E sabe o que Orfa faz? Ela dá um beijo na sua sogra e vai embora. E Ruth fala assim, não, eu não vou te largar. Lá em Ruth capítulo 1, versículo 14, fala assim, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Isso é lealdade. A sogra já tinha liberado. Não tem nada de errado. Pode ir embora, eu abençoo você. Pode ir embora. Você está abençoada. Orfa deu um beijo e foi. Ruth se apegou. Ruth se apegou a Noemi. E falou, não, aonde fores eu irei, aonde repousares repousarei, o teu Deus será o meu Deus, onde você for sepultado, você também. São filhos assim, que o sonho de Deus precisa. Filhos como Ruth. Às vezes, nesses 10 anos até já ouvi assim, eu vou embora logo, porque o barco está afundando, e é melhor eu escapar, antes que o negócio afunde. Pessoas fiéis. Mas os leais ficaram. Orfa foi fiel. Ruth foi leal. E a palavra apegou, porém Ruth se apegou a ela. A palavra apegou significa dabaque, que significa permanecer junto, seguir de perto, unir-se. E é a mesma raiz que Deus usa lá em Gênesis 2, 24, que fala assim, por isso, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se una à sua mulher, formando uma só carne. Essa palavra unir, de Gênesis, e se apegar de Ruth, é a mesma tradução, é a mesma raiz. É permanecer junto, é unir-se, é colar-se, é estar junto. Quando nos tornamos leais, nós nos tornamos um só. Pessoas leais conseguem se tornar em um só povo, um só pensamento, um só corpo, uma só voz, um só sonho de Deus. Pessoas leais se tornam um. Pessoas leais se tornam um. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, no capítulo 19, no versículo 14. 2 Samuel 19, 14. Fala assim, as palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime. Repita comigo, lealdade unânime. Mais forte, lealdade unânime. As palavras dele conquistaram lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltassem com todos os seus servos. No original não fala lealdade unânime. Fala assim, com isto,
moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem. E mandaram dizer-lhe: volta, ó reis, tu e todos os teus servos. Davi conseguiu convergir o coração de todos os homens, como se fossem um só homem. Lealdade nos faz um só homem. Lealdade nos faz um só corpo. Lealdade nos faz um só pensamento, uma só visão, uma só voz. Pessoas leais se tornam um. E é isso que nós vamos precisar nesses próximos dias, sermos um. A igreja, cada um fala uma coisa. Cada um profetiza uma coisa. A igreja espalhada pela terra está assim hoje. Os próprios irmãos não conseguem se entender, porque não são leais, porque não são só um homem, não são só uma voz. E Deus está nos falando: vocês precisam ser um. Vocês precisam ser leais, vocês precisam unir-se a uma visão e falar a mesma língua, falar no mesmo tempo, falar na mesma hora, falar com a mesma unção, profetizar a mesma coisa, transformar a mesma coisa. Um só homem. A lealdade nos faz um só homem. E eu quero, já estou caminhando para o final, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá agora em Juízes, no capítulo 1. Juízes capítulo 1, versículos de 1 a 7. O Senhor me deu essa palavra há alguns dias. E de quinta-feira para cá eu estou assim: falo ou não falo? É para falar ou não é para falar, Jesus? Espírito Santo conduz. Juízes capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Nós vamos ler primeiro, tá? E sucedeu depois. Eu quero que você preste bem atenção, que há uma chave aqui. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entregarei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão seu irmão: sobe comigo a minha herança. E pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus. E feriram deles, em Bezeque, a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-lhe, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Repita comigo: dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-na a Jerusalém e morreu ali. Amém? É um texto um pouco confuso, talvez, pelos nomes, né? Cananeus, perizeus, Adoni-Bezeque. O pessoal fala que... Eu falei para o Alan hoje, ele falou assim: e aí, a palavra tá pronta? Eu falei: tá quase. Qual nome diferente você vai falar hoje? Que nome diferente que tem hoje? Porque o último foi Epafrodito, né? Qual nome diferente você vai falar hoje? Adoni-Bezeque. Repete comigo: Adoni-Bezeque. Vamos lá, gente. Adoni-Bezeque. Tem uma chave aqui que você precisa acessar. Adoni-Bezeque. E Adoni-Bezeque significa Senhor das estratégias. Adoni-Bezeque significa Senhor das estratégias. Adoni-Bezeque era um rei muito forte, de influência, mas Adoni-Bezeque também era um rei sanguinário. Naquela época, o rei que vencia batalhas com outros povos, eles tinham o costume de pegar as vestes desse rei que perdeu e cortar suas vestes reais, como uma forma de humilhação. Todo mundo fazia isso. Só que Adoni-Bezeque, ele tinha um costume diferente. Em vez de cortar as vestes,
A Bíblia nos fala que ele cortava os dedos polegares das mãos e dos pés desses reis. E aqui, por que ele fazia isso? Quando ele cortava os dedos polegares dos pés, é como se ele falasse assim: você não vai ter mais caminhada, você não vai ter mais equilíbrio, você não vai mais conseguir avançar. E quando ele corta os dedos polegares das mãos, ele fazia isso justamente para eliminar qualquer risco que esse rei pudesse no futuro ter com destreza nas armas. Porque você sem o polegar, você tem muita dificuldade para pegar as coisas. Você até consegue pegar, mas você não tem destreza. E Adoni-Bezeque fazia exatamente isso, para que os reis não tivessem mais a destreza de manusear as armas de guerra. E Adoni-Bezeque existe hoje. O Senhor das estratégias tem feito tem usado dessa mesma estratégia contra o corpo de Cristo. Satanás tem feito isso com a igreja. Satanás tem cortado os polegares dos pés da igreja, nos impedindo de avançar, de caminhar, de conquistar território. Quantas igrejas hoje espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, que estão paralisadas, sem caminhar, sem conquistar, sem avançar, sem correr, sem nem andar, paralisadas, debaixo de uma palavra: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós não estamos falando que Jesus está voltando, não é isso. Mas debaixo de uma palavra, os nossos polegares dos pés foram cortados. A igreja não tem assumido o papel de avanço, de expansão, de conquistar território que ela foi chamada para fazer. Adoni-Bezeque, o senhor das estratégias, Satanás, também tem cortado o polegar das mãos da igreja. Polegar da mão mostra a identidade. A pessoa, quando não sabe escrever, ela assina como? Ela assina como? Com o polegar. E Satanás tem cortado a identidade da igreja. E mais ainda, Satanás tem tirado da igreja a habilidade de manusear as nossas armas. A igreja de Cristo tem muita arma. A igreja de Cristo tem muito potencial. E às vezes a igreja de Cristo está como esses 70 reis debaixo da mesa, se alimentando das migalhas de Adoni-Bezeque. Igrejas que poderiam estar produzindo mais, igrejas com mais ativação, igrejas com mais influência, mas estão se lamentando do alimento que cai debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Reis com potencial, que não entenderam que tem esse potencial, que não tem a destreza de manusear as suas armas, suas ferramentas, e tem se alimentado de migalhas que caem da mesa de Adoni-Bezeque. E Satanás tem feito isso, ele corta os dedos dos nossos polegares das mãos, para nos tirar a destreza e a habilidade de manusear as nossas armas. A igreja tem discipulado, a igreja não só essa igreja, gente, a igreja da face da terra. Aliás, não é essa igreja, é a igreja da face da terra. A igreja tem discipulado. Quase todas as igrejas que você vai hoje pregam discipulado. Hoje já está mais comum, até às vezes de 1 a 1. A igreja tem discipulado, a igreja tem libertação, a igreja tem retiro de mulheres, a igreja tem retiro de homens, a igreja tem retiro de jovens, a igreja tem acampamento infantil, acampar dentro. A igreja tem muita ferramenta. A igreja tem cura interior. A igreja da face da terra tem muita arma, muita ferramenta, mas não teve habilidade de manusear essas armas. Porque nos foram cortados os polegares. Porque nesses últimos 100 anos, Adoni-Bezeque cortou o polegar das nossas mãos. E quando a gente fala de polegar, a gente fala muito de quem? Dos apóstolos.
Os apóstolos foram cortados, os apóstolos foram arrancados da igreja de Cristo. E sem o apostólico, não há referência. Sem apostólico, não há fundamento. Sem apostólico, não há paternidade. Sem apostólico, não há a habilidade de manusear tantas ferramentas e tantas armas que Deus tem confiado à igreja. Mas sabe o que é mais tremendo que o Senhor me dizia? Fala assim comigo, ó, há 10 anos. De novo, há 10 anos. Nós temos o polegar. Há 10 anos. Nós estamos muito bem representados com os nossos polegares. Especialmente na figura do apóstolo Eli. Que é o pai que dá fundamento. Que é o pai que nos dá habilidade para manusear tantas ferramentas que a igreja tem. E direcionar isso, lançar. Saber como usar cada coisa. Há 10 anos, eu e você temos o privilégio de termos esse polegar. Nós não somos, glória a Deus por isso, nós não somos esses 70 reis que se contentam de alimentar das migalhas que caem debaixo da mesa de Adoni e Bezeque. Porque nós temos o polegar, nós temos o apostólico. Nós fazemos parte de uma igreja, de uma casa que tem tudo isso há 10 anos. E o apóstolo Eli há 10 anos insiste nisso. O apóstolo Eli há 10 anos fala isso, fala para você usufruir disso, fala para você fazer parte disso, para você se tornar participante, consciente disso há 10 anos. 10 anos. E como o Kiko falou agora também, né? Como nós estamos entrando numa temporada em que Deus irá fazer grandes coisas através da nossa vida, da nossa igreja, aquilo que flui daqui. Nações têm vindo até nós, pessoas têm se aliançado, pessoas têm se alimentado do que sai daqui. E o que eu e você estamos fazendo? Porque nós temos dificuldade de acessar, de entender, de pôr em prática tudo que o nosso polegar está falando há anos. Tudo que o pai dessa casa tem ministrado à nossa vida. Nós somos privilegiados. E agora eu quero que vocês coloquem em pé. E sem nenhuma pretensão. Mas essa casa é um celeiro. Nós já ouvimos muito isso aqui. Há potencial suficiente para transformar o mundo. Não é essa a palavra que está sobre nós? Potencial suficiente para transformar o mundo. Deus está fazendo grandes coisas. Há uma revolução sendo feita. Nós já temos tudo. Nossa casa já tem tudo. Que privilégio ter um pai que acessa os sonhos de Deus. Que privilégio ter um pai que reparte isso. Que privilégio ter um pai que nos ativa. Que privilégio ter um pai que sabe manusear cada ferramenta, cada arma com destreza, com habilidade. E nos ensina a manuseá-las também. Que privilégio. Nessa noite eu quero encerrar com esse espírito. Um espírito de gratidão, de privilégio do que nós temos aqui nessa casa. Não só o apóstolo Eli, mas os ministros dessa casa. Há uma unção de paternidade aqui. Não temos só o polegar, mas nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Tudo a nosso dispor para nos construir, para nos levar à estatura do varão perfeito que é Cristo. E sem nenhuma pretensão, nós somos um celeiro. Há muito potencial, há muita coisa rica daqui. Muita coisa rica. E você não pode ficar à margem disso. Você não pode ter acesso à paternidade e não usufruir mais dela. Não é mais tempo de você ficar preso em coisas pequenas. Não é mais tempo de você não querer ser tratado e curado. Não é mais tempo de você querer manter o seu espírito de rejeição. Há muita coisa a ser feito. Há muito potencial, há muito trabalho, há muita obra. E Deus precisa de mim e de você. Deus nos confiou um sonho através da vida do apóstolo Eli. Usou a vida dele, a boca dele para nos traduzir isso. E tem tanta coisa para ser feito.
tem hospital, tem revista, tem clipe, tem alunos, tem faculdade, tem tanta coisa rica. Tem torre de transmissão, tem rica, né? Tem editora, tem livros, tem tanta coisa que Deus nos confiou. Tem tanta coisa que Deus sonhou e inspirou o nosso Pai, a nossa paternidade, para trazer à luz a isso. E nós estamos paralisados em feridas. Nós estamos paralisados em coisas pequenas. Nós estamos paralisados em rejeição, em falta de entendimento de paternidade. Nessa noite, eu quero orar com você. Se o louvor puder me ajudar, nós vamos ministrar que nós não somos mais órfãos. Eu não sou mais órfã, agora eu sou filho. Você não é órfão, você é filho. Independe da história que você tem, independe da igreja que você vem, independe da sua família, dos seus filhos, independe de qualquer coisa. Se você quiser aceitar, você vai ser filho. Você não precisa mais ser órfão. Nós precisamos de você e da igreja toda restaurada, amada, cuidada, transformada, para que a gente possa colocar em prática todas as coisas que Deus tem confiado a nós. Amém? Enquanto a gente ministra isso, eu quero que você feche agora os seus olhos e faça um momento de reflexão. Você tem usufruído da paternidade? Você tem se colocado como filho? Você tem se permitido ser tocado como filho? Você tem acessado o privilégio que é fazer parte de uma casa de paternidade, uma casa de amor, uma casa completa, uma casa de 5 ministérios, uma casa de reino, uma casa com ativação, uma casa de celeiro, uma casa de nações. Nós somos privilegiados. E nessa hora eu quero que você feche os seus olhos e faça esse momento de reflexão. Você tem se colocado como filho? Será que você tem tido dificuldade? Será que alguma barreira tem te limitado, tem te atrapalhado de ser filho?